La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestros caminos. Nos trae ánimo y fortaleza al espíritu. Escuche ahora una palabra de fe con el obispo Gustavo. Meu amigo, minha amiga, eu quisiera que usted, por favor, abriera su Bíblia en el livro de Gênesis 32. Nosotros estamos hablando, como usted já se ha dado cuenta, sobre Jacob, la lucha de Jacob com Deus e também del voto que ele ha hecho com Deus. Hemos dicho, não, que Jacob, desde seu nascimento, foi homem estramposo, que ele traía adentro de si ganas de avançar, de progressar, pero sempre a sua maneira. Sempre a la maneira de enganos, de fazer coisas conforme ele pensava ser correta, ou ele talvez hacía para benefício próprio. Essa é a melhor palavra. Hasta que chega um momento em que a situação já se huye de las manos. Foi quando aconteceu que seu irmão lhe quiso matar. Então Jacob huyó de sua terra, como usted já habrá escuchado, hizo el voto com Deus, trabalhou para seu tio, prosperou mais que seu tio, ele quedou mais próspero que o próprio tio, que o próprio patrão, e ele tuvo o chamado de Deus para volver a la casa de seu padre, donde estava seu irmão. Porque o último pedido de Jacob, quando ele derramou o aceite sobre a pedra, foi ter paz. Volver em paz à casa de seu padre. Esse foi o último pedido de Jacob. E Deus cumpriu com Jacob hasta lo último. Então, quando Deus lhe dijo a ele para que ele regressara a sua terra, mira o que disse Jacob no livro de Gênesis 32, 11, disse assim: Libra-me agora de la mano de mi hermano, de mano de Esaú, porque lo temo. Não venga acaso e me hiera la madre com los hijos. E tu has dicho, yo te haré bien, tu descendencia será como la arena del mar, e que não se pode contar por la multitud. Então você vê que Jacob estava bendecido, tinha muitíssimos animais, muitíssima riqueza, mas ele todavia tinha um medo adentro. Ele não tinha paz. Ele não era uma pessoa que podia estar tranquila, porque ele vivia com o fantasma de seu irmão querendo matar-lhe. E Jacob não podia regressar à la terra de seu padre, sendo Jacob, sendo enganador. Pero Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano para que Jacob pudesse volver a la casa de seu padre em paz. Então, disse a Bíblia assim: dormiu Jacob allí aquella noite, tomou de lo que vino a la mano presente para seu irmão Esaú. Ele aún queria solucionar o problema com seus próprios manos. O que ele pensou? Bueno, se eu dou presente para meu irmão, ele se vai alegrar com ele presente e já não me vai querer matar. Ele queria aún solucionar o problema com seus manos. E você vê quão Jacob é rico, se você um dia para fazer contas, você vai ver o que ele tomou em suas mãos para dar de regalo, de presente para seu irmão. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camejas paridas,
com sus crias, ou seja, as camejas mais sus crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 asnas e 10 borricos. Ou seja, ele quase deu um rebanho inteiro para seu irmão, de tanto que Jacob tinha. Então, o problema de Jacob não era a prosperidade. Que muitas pessoas dizem, se eu sou próspero, se eu tenho dinheiro, eu serei feliz. E não é assim. Não é assim. Se uno tem muito dinheiro, se uno prospera, excelente, muito bueno, o dinheiro lhe traz muitas coisas. Pero, se uno não tem um trato com Deus, se uno não tem um encontro com Deus, se uno não tem sua vida totalmente nas manos de Deus, uno sempre vai ter seus temores, e seus temores los vai a vencer. Todo ser humano tem seus temores, não existe ninguém que não tenha, todos temos, só que nossos temores nada é delante da presença de Deus que está adentro nosso. Então, os temores de uno não podem ser mais grande que o espírito que está dentro de uno. Então, Jacob já estava preparando todo um entorno para chegar a seu irmão Esaú. Só que não era isso que Deus queria. Ele estava dizendo, porque seu irmão venia com 400 homens, então ele tinha muito medo de seu irmão. Mas ele não ia solucionar o problema desta maneira, com suas mãos. E desta vez Deus não lo permitiu. Disse a Bíblia aqui que Jacob hizo passar todo o seu ganado, todo por el rio, para, logicamente, regalá-lo a seu irmão. Só que allí, e naquele momento, Jacob, quando passou o vado de Jaboque, ele dormiu allí, ele nem dormiu, ele quedou allí aquela noite, porque não houve tempo para dormir. E allí naquele lugar, ele teve um encontro com Deus. Veja em Gênesis 32, 22, que diz, se levantou Jacob naquela noite. Deus sempre quer que uno se levante. Deus não quer que uno esteja postrado, que uno esteja caído, que uno esteja com medo. Não, Deus quer que uno se levante. E ele se levantou aquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos, e los passou en el vado de Jaboque. E los tomou, pois, e hizo passar el arroyo a ellos e a todo lo que tinha. E Jacob quedou solito. Ele allí já não tinha nada mais com ele, quedou solo. E lutou com ele um varão, hasta que rajava el alba, ele lutou com o ángel de Deus, lutou com Deus. Naquela luta com Deus, que houve, logicamente, de parte do ángel, lo deixou, lo permitiu, porque se o ángel quisera, lo hubiera destruído, matado no primeiro toque com suas mãos, pero o ángel permitiu que Jacob lutara com ele, para saber o quanto Jacob ia perseverar. E Jacob perseverou hasta que rajava el alba. Lutou com o ángel, e disse a Bíblia que ele lutou com o ángel, lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. Então, no versículo 26, eu estou saltando porque não alcança tempo para falar todo. E em casa seria bom você ler toda a história de Jacob, desde o versículo del capítulo 25 de Gênesis, hasta terminar a história de Jacob, para que você possa entender todo del padre de Jacob, toda a história dele, que é importante você entender. Pero chegou um momento que no versículo 26, el ángel não dijo para ele, déjame, porque raja el alba. E Jacob lhe respondeu, não te deixarei se não me bendices. Pero Jacob estava muito bendecido. Jacob tinha muitas vacas, ovelhas, servos e tudo. Ele estava muito bendecido. Como muitas pessoas pensam, que as bendições de uno são o que uno pode possuir. E as bendições nesta terra, Senhora, Senhor, não é nada de lo que Deus realmente quer dar a uno, que é uma nova
uma nova identidade, um novo caráter, uma nova vida, transformar a uno de adentro hacia afuera. Era isso que Deus queria hacer na vida de Jacob. E dijo: não te deixarei hasta que me bendigas, que não me bendices. E el varão lhe dijo: qual é seu nome? E ele respondeu Jacob. Acuérdate que quando ele dijo para seu papá dijo: qual é seu nome? Ele dijo Esaú. Ele quis enganar a seu papá. Mas aquele dijo que era Jacob. Ele assumiu sua responsabilidade. E el varão lhe dijo: não te chamarás mais tu nome Jacob, sino Israel, porque has luchado com Deus e com os homens e has vencido. Allí cambiou todo. Allí cambiou a história de Jacob. Allí ele regressou a seu irmão e seu irmão lhe recebeu com paz. Porque Deus estava delante. Se você, senhora, senhor, quer paz, você tem que colocar Deus adelante de seus problemas, de todo. Você tem que estar solas com Deus, solo com Deus. Nada te pode ajudar no momento em que você está passando uma situação difícil. Solo Deus te pode ajudar. E o que você tem que fazer é confiar nele. Não temer lo que lhe pueda hacer los homens. E sobre este assunto estaremos falando em todas as igrejas universal durante estes dias. Se você quer uma vida nova, se você quer forças para vencer, se você quer que Deus lhe bendiga, então venga também usted a lutar com Deus. Não em contra de Deus, como muitas pessoas lo hacen, mas lutar com Deus, para que Deus lhe bendiga e lhe diga o que é que você tem que fazer. Esta é nossa mensagem de hoje. Ponga bastante atenção nisso. Lê de novo aí o capítulo 32 de Gênesis, porque seguramente ele te vai mostrar o que você, senhora, o que você, senhor, tem que fazer.